finalmente saiu. Prisão foi efetuada, foi decretada, foi efetuada. E quem foi preso? Eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito, gente, tá? Prisão acaba de ser efetuada e essa notícia vocês vão gostar demais. Eu prometo pra vocês. Outra bomba que acabou de explodir. Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos, acaba de confirmar notícia terrível para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Isso foi agora, gente, tá? Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos. Eu disse para vocês que o Paulo Figueiredo estava sabendo de coisa que a gente ainda não estava sabendo. Pois bem, gente, tá? Paulo Figueiredo acabou de explodir, acabou de confirmar a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E eu vou trazer já logo no início aqui para todos vocês. Outra informação, gente, tá? Grande aliado de Lula da Silva, gente, tá? Acabou de explodir uma notícia bombástica. Grande aliado, mais um, na verdade, né? Mais um grande aliado de Lula da Silva e o escândalo do caso Master. Envolvido no escândalo do caso Master, gente, tá? Aliado do Lula, gente. Mais um aliado do Lula envolvido no escândalo do caso Master. E essa notícia, gente, devastou o Lula. E vocês vão saber o motivo, porque que o Lula tá tão desesperado. E acabou de vazar aqui na imprensa, gente, tá? O plano do Lula e do PT para tentar derrubar o Flávio Bolsonaro. Flávio vem crescendo aí de forma avassaladora nas últimas pesquisas. O desespero tomou conta e acabou de vazar na imprensa o plano do Lula e da esquerda para tentar derrubar o Bolsonaro. Vocês vão rir desse plano, gente, mas eu vou trazer aqui para todos vocês. Outra notícia mega urgentíssima, gente, tá? O relator da CPMI do INSS, acabou os trabalhos, mas a coisa continua, gente, tá? Ele acabou de soltar uma notícia bombástica sobre prisão do Lulinha, filho do Lulão. Sim, gente, o Alfredo Gaspar acabou de explodir uma bomba sobre prisão do Lulinha e essa notícia devastou Brasília agora. Vocês vão entender o porquê. Vou trazer o vídeo dele aqui para vocês. Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Tá vendo que por isso que eu tive dificuldade para separar aqui as mais importantes e mais impactantes? Espero que vocês gostem. Vídeo preparado, feito com muito amor e carinho. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Bomba, bomba, bomba. Mais um grande aliado do Lula acaba de ser dragado para o escândalo do caso Master e Daniel Vorcaro. Gente, agora dá para entender o desespero, né? Porque é que eles não querem de forma alguma CPMI do Banco Master. Não querem, gente, tá? Vejam só. O diretor-geral da Polícia Federal do Lula também foi bancado pelo Banco Master do criminoso Daniel Vorcaro. Poder 360 fez a denúncia hoje. O Lula deve estar devastado com essa notícia. Tudo que o Lula não precisava, agora que ele está aí focado em se perpetuar no poder. Master bancou viagem de diretor-geral da Polícia Federal a Londres. Ou seja, o Vorcaro, gente, fez a verdadeira farra do boi com o dinheiro do crime, né? Até diretor-geral da Polícia Federal. Eu fico pensando, gente, que tipo de credibilidade esse diretor-geral da Polícia Federal tem ao viajar em avião de uma das empresas ligada ao criminoso do Daniel Vorcaro. Olha o tipo de gente que o Lula escolhe. O Banco Master, fundado por Daniel Vorcaro, pagou a viagem do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para sua participação no primeiro Fórum Jurídico, né? Brasil de Ideias, realizado em 24 a 26 de abril de 24 em Londres. Ele viajou para Inglaterra, custeado, tá? O Daniel Vorcaro bancou ele. A corporação informou que os organizadores do evento arcaram com os custos de pousada, alimentação e translado, né, locomoção.
As informações foram obtidas pelo Poder 360 via Lei de Acesso à Informação. Os convidados ficaram hospedados no Hotel 5 Estrelas, tá? No Península London Hotel, um dos hotéis luxuosos, gente, tá? Em uma simulação, as diárias para abril de 26 custam por volta de 6 mil reais. A diária custa por volta de 6, ou seja, se ele ficou 3 dias, 18 mil reais só de hotel. 24, 25, 26. Se ele ficou esses 3 dias, só de hotel foi 18 mil reais. Tudo pago pelo criminoso bandido do Daniel Vorcaro. É para acabar com o piqui do Goiás, né, gente, tá? O Poder 360 perguntou via live quem pagou pela viagem de Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. E tá aqui a resposta, gente, tá? Realmente, eles admitiram que foi tudo bancado, que ele foi bancado. Essa viagem dele foi bancada pelo Vorcaro. Segundo a Polícia Federal, Andrei não recebeu remuneração, cachê, honorário, ajuda de custo ou qualquer outro benefício dos organizadores do evento. O diretor-geral participou do painel, as instituições de defesa e igualdade social e econômica, em 26 de abril. Gente, tá? Mais um escândalo dentro do governo Lula, gente, tá? Ou seja, até o diretor-geral da Polícia Federal do governo Lula, atolado nesse escândalo de corrupção. Deu para vocês entenderem por que eles entraram em desespero com a possibilidade de criação de CPMI do Banco Master? Um dos motivos de desespero é esse aqui. É os aliados do Lula, né? Atolados até o pescoço nesses escândalos. É agora, né? O mais novo, né, da frota. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, Lewandowski, ex-ministro da Justiça do Lula, Jacques Wagner, líder do Lula lá dentro do Senado Federal, Guido Mantega, aliado de longa data, né, histórico aí do Lula, próprio Lula recebendo Vorcaro, né, para reunião, por aí vai, gente, tá? É a podridão do Lula e dos seus cupinchas. Falando em Lula e cupinchas, veja aqui, ó, vocês se lembram desse cidadão aqui? Cupincha do Lula, né? Um dos maiores aliados. Isso aqui, gente, é o cérebro por trás do PT. Tá, gente? Tá tudo, as ideias. Olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ó, Lula, não faça isso. Na grande maioria das vezes, a articulação, esse aqui é o maior articulador do Lula e do PT. Sem a menor sombra de dúvida. Esse aqui, que já foi, né, julgado, já foi condenado por corrupção, e vocês lembram da época da Lava Jato, um dos políticos mais corruptos da face da terra, José Dirceu, a cabeça por trás de Lula da Silva, grande articulador do PT e do Lula. A ideia agora é que agora, gente, eles vão ser antissistema. Eles vão ser igual o Bolsonaro, igual o Flávio Bolsonaro. Vamos ser antissistema, vamos combater ministros do STF, vamos combater o STF, tudo porque é ano eleitoral, gente, tá? Em ano eleitoral eles se convertem, né? Eles se convertem. Não, é ano eleitoral, a gente não pode ser contra o povo. O que o povo quer, a gente vai junto. E o povo, gente, tá contra o STF. Daqui a pouco eu vou trazer aqui uma bomba sobre essa questão. O povo não está satisfeito com as condutas e decisões do STF. O STF está sendo desmoralizado. Daqui a pouco eu vou trazer aqui para vocês essa bomba. Mas o Zé Dirceu, que é o cérebro por trás do PT e da esquerda e do Lula, já entendeu que o STF foi abandonado pelo povo brasileiro, descartado, a credibilidade está lá no lixo. E ele pensou, cara, se o Bolsonaro e o Flávio vão bater no STF, nós também vamos. Agora, a partir de agora, vamos ser antissistema. Gente, vejam só o plano. E não pode parecer assim. Você não pode criticar porque você vai enfraquecer o Supremo. Mas é que, como é que fala? O rei tá nu, né? O rei tá nu. A pesquisa, a opinião pública, 70% dos brasileiros querem discutir se há ou não um código de ética e quais são as limitações que o magistrado tem. Então você veja a posição nossa perante a cidadania e o eleitorado. A extrema-direita vai propor medidas, né, contra o Supremo e nós vamos defender o Supremo e não vamos propor mudança nenhuma. Vamos perder, né? Vamos perder. É isso que eles querem. O rei tá nu, Dirceu? A reputação do STF tá tão na lama que o Dirceu tem a cara de pau de querer te convencer que o PT virou antissistema e vai colocar freio nos abusos do judiciário. Sim, eles estão no poder há quase 20 anos e querem se
se tornar a opção antissistema. E piora, quer nos convencer que vai colocar limite no STF, responsável por acabar com a Lava Jato, descondenar Dirceu e Lula e alçá-lo ao poder. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. O próprio Lula hoje admite que só governa com o STF. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não faço Suprema Corte, eu não governo mais do país, cara. São 7 anos de perseguição à direita, inquéritos infinitos e censura. 7 anos passando por cima de outros poderes e das leis. O STF de hoje é exatamente o legado do Brasil sonhado e construído por José Dirceu. Depois de toda essa lealdade, ele vai responder jogando os aliados aos leões? Eles vão falar em código de ética, outra baboseira qualquer para enganar o eleitor enquanto mantém o consórcio vivo. Afinal, é o consórcio que garante o projeto de poder do PT. Porque nós precisamos ganhar a maioria do Senado, porque senão esses caras vão avacalhar para a Suprema Corte. Compartilhe esse vídeo até chegar naquele trouxa que eles querem enganar. Gostei dessa. É os trouxas dos petistas, né? Que sempre acreditam nas lorotas do Lula da Silva e do Zé Dirceu. O que o Zé Dirceu disse ali, gente? O rei está nu. O que ele quis dizer com isso? Que a credibilidade do STF acabou. E o povo, 70% da população brasileira, né, gente, tá? Não é de acordo, desaprova as condutas e as ações, decisões do STF, não estão satisfeitos com o STF. A ideia do Dirceu é o quê? Então quer dizer que Flávio Bolsonaro, né, a oposição, vai bater no STF e nós vamos defender o STF? Claro que não. Como que nós vamos defender o STF, sendo que para a população 70% descarta a credibilidade do STF? Então o que ele quis dizer? Agora nós vamos bater no STF também junto com a oposição. Esse é o plano. Esse é o plano do Lula, do Zé Dirceu, que é a cabeça, é o grande articulador do Lula e do PT. Então, o Zé Dirceu agora está colocando na cabeça do Lula e da esquerda que, olha, eles são antissistema, eles são anti-STF, eles são anti. Agora eles são protetores da democracia, protetores da população brasileira. É ridículo, gente, é ridículo. Eles beiram ao ridículo. Ou seja, compartilhe para os trouxas ver. Será que os trouxas vão aceitar continuar sendo feitos de trouxas? Essa é uma pergunta importante. Será que eles vão aceitar ser enganados novamente? Gente, tá? Quem diria? Então, quer dizer que, Lula vai mesmo abandonar o STF. Talvez seja esse um dos motivos dessa entrevista hoje do Lula, né? Que ele basicamente destruiu o Alexandre de Moraes, né? Com relação ao escândalo do caso Master. E está defendendo até que Moraes se declare suspeito, fica afastado aí dos julgamentos no que diz respeito a Vorcaro e Banco Master, gente, tá? Para vocês verem o nível do desespero. Vamos lá, porque tem mais. Gente, a Folha de São Paulo publicou aqui uma matéria muito interessante. Master declarou pagamentos a Temer, Rueda, Manteiga, Lewandowski e ACM Neto. Sabe o nome? Porque os outros aqui até então a gente já sabia, né? Rueda, Manteiga, Lewandowski, ACM Neto. Agora o que me chamou a atenção foi esse nome aqui em cima, ó. Michel Temer. Gente, o Daniel Vorcaro, Banco Master, fez pagamentos até para o Michel Temer. Como assim? Michel Temer, então, conhecia o Daniel Vorcaro? Quem apresentou o Michel Temer ao Daniel Vorcaro, se eles chegaram a se encontrar? Porque negócios o Banco Master fez com o Temer, né? Porque recebeu dinheiro. Será, gente, que Alexandre de Moraes chegou a apresentar o Michel Temer para o banqueiro Daniel Vorcaro? Será, gente? Meu Deus, gente, essa é uma teoria da minha cabeça, né? Impossível isso ter acontecido. Moraes ter apresentado Michel Temer, que indicou ele para o STF, para o Daniel Vorcaro? Não. Isso é coisa da minha cachola, gente. É impossível uma coisa dessa acontecer. Gente, a notícia eu trouxe. A opinião eu vou deixar por conta de vocês aqui embaixo. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Alfredo Gaspar. Vocês sabem que esse aqui foi o relator corajoso da CPMI do INSS, né? Vejam só a declaração bombástica que ele fez. Alfredo Gaspar afirma ser alvo do PT após pedir a prisão do Lulinha. Sim, gente, tá? Ele passou a virar alvo do PT depois que ele pediu a prisão do Lulinha. Não pode. Tá aqui, ó.
o deputado Alfredo Gaspar, ex-relator da CPMI do INSS, declarou que passou a sofrer graves ataques coordenados do PT após solicitar a prisão de Fábio Luiz Lula da Silva. Em resposta à artilharia pesada, o parlamentar afirmou que o atual governo tem data para acabar. Ele ainda dobrou a aposta, trucou em cima. Pode fazer o que vocês quiserem. O atual governo tem data para acabar. 31 de dezembro de 2026. Trucou em cima, hein, gente? Alfredo Gaspar, esse aqui tem culhão. Esse aqui tem culhão. E agora vamos falar sobre prisão, gente, tá? Prisão que foi efetuada. Essa prisão aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar e muito. Eu disse pra vocês. Vocês sabem que violência doméstica é um tema que me deixa extremamente furiosa. E não é de hoje, que eu sempre trago isso aqui no canal pra vocês, gente, tá? Violência doméstica. Qualquer tipo de violência, eu sou extremamente contra e é uma coisa que me deixa revoltada. Prefeito do interior de Minas Gerais é preso por violência doméstica. Sabe o que acontece aqui, gente? Tá? Que prefeitos, policiais, alguns deputados, magistrados, eles se acham acima de tudo e qualquer coisa. Eles se acham professores de Deus. Eles se acham todo-poderosos. Eles acham que assim, eles são intocáveis. Alguns até são intocáveis, né? Em suma, né? Algumas vezes alguns são intocáveis. Praticamente quase intocáveis, porque já estão chegando perto. Mas tem uns que se acham, né, intocáveis. E aí uma hora a casa cai. Aqui, ó. O prefeito foi preso. Esse que está aqui na sua tela, ó. O prefeito de Guanhães, Minas Gerais, Evandro Lott Moreira, do Republicanos, foi preso preventivamente na manhã da última quarta-feira por violência doméstica. A Polícia Civil informou que o procedimento tramita em sigilo. Segundo o advogado do prefeito, as primeiras informações são de que a prisão refere-se à denúncia, né, uma suposta ameaça que teria ocorrido há cerca de um ano atrás contra a ex-esposa. Ele está convicto de sua absolvição, né, da sua inocência, de sua inocência e tal, falou o advogado. Claro, eles nunca assumem nada, né? Gente, para ele chegar a ser preso é porque nas investigações devem ter descobrido coisa muito grave. Na manhã do dia 25 de março, Moreira foi alvo de um mandado de busca e apreensão. A medida judicial teve como objetivo localizar uma arma de fogo. De acordo com informações divulgadas pelo próprio prefeito em redes sociais, a decisão foi expedida pela 2ª Vara da Comarca de Guanhães e estava relacionada a questões de natureza estritamente pessoal, sem ligação com a administração pessoal. O mandado foi cumprido na residência do prefeito e tá aí. Foi preso, gente, tá? As investigações vão ocorrer e se ele cometeu esse crime de violência doméstica contra quem quer que seja, tem que apodrecer na cadeia. É o mínimo. Paulo Figueiredo acaba de explodir uma bomba estratosférica contra o ministro Alexandre de Moraes. Vocês vão entender assistindo até o finalzinho. Vejam só. O que eu acho fantástico, assim, até meio surreal, é que Alexandre de Moraes, o homem mais poderoso do Brasil, que era incontestável até pouco tempo, hoje já seja dito abertamente que ele está mais comprometido que o Dias Toffoli no caso Master e pode ter um inquérito contra ele no Supremo Tribunal Federal. Porra, que delícia, né? Um inquérito contra o rei do inquérito sem fim no STF. Eu vou dizer, tá? Se abrirem esse inquérito, eu não duvido nada que o ato contínuo, os senadores tomem um espinafre do Popeye ou um cipionato de testosterona e topem pressionar o Alcolumbre de verdade para ele abrir o processo de impeachment. Veja, isso tudo é sem saber o conteúdo da delação. Você imagina o que pode acontecer caso o Vorcaro esteja nesse momento, porque está com a Polícia Federal falando assim, olha, e vocês não sabem como funciona a delação premiada, mas na prática funciona da seguinte forma. A Polícia Federal começa a fazer perguntas para você, e você nunca sabe, eu nunca fiz uma delação não, mas sei como é que funciona. Você nunca sabe
Até tentaram, né, que eu fizesse contra o Trump. Você vê como o Brasil é um país maluco. Mas você senta para a delação, você nunca sabe o que a Polícia Federal já tem. E, se você mentir ou omitir fatos, você perde todos os benefícios da delação. Então o Vorcaro, nesse momento, tá assim... E algum ministro do STF, você tem uma relação? Ele deve estar assim, não, nunca vi. E o Alexandre de Moraes, não, encontrei ali 2 vezes. Eles falam assim, e essa aqui, essa mensagem? E esse aqui, que é a saída dele na sua casa? E esse aqui que a gente tem câmera de segurança? E isso aqui que a gente tem isso? E aí o cara tem que contar uma história convincente. Eu acho que o incentivo pro Vorcaro delatar, já disse isso em outros programas, o Alexandre, estando esse processo na mão do André Mendonça, é muito grande. E acho sim que a situação do Alexandre é pior do que a do Toffoli. Porque o Toffoli tinha uma relação comercial que é oculta, que é imoral, né, com fundos ligados ao Banco Master. E no país que pode tudo, dá para dizer que não tinha crime nisso. A conexão entre o Toffoli e o Vorcaro, até o momento, decorre do fato do Toffoli ter uma sociedade na empresa Marit que vendeu uma participação no resort para um fundo do cunhado do banqueiro do Daniel Vorcaro, dono do Master. E aí o resort era aparentemente dele, que ele morava lá, mas do ponto de vista prático, tinha uma sociedade com a Marit que vendeu uma participação do resort para um fundo do cunhado do Vorcaro. Não é que eu estou limpando a barra do Toffoli, não, pelo amor de Deus. Né? Eu só estou dizendo que o Paulo Figueiredo Show é um programa de análise, não é um programa de torcida. E o que se tem contra o Toffoli hoje tem muito menos indício de autoria e materialidade do que o que se tem contra o Alexandre, o que já sabemos. Não é só o que a gente já sabe. A gente descobriu que a Viviane tinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. A gente sabe que o Alexandre de Moraes era frequentador da casa do Vorcaro e ainda teve a cara de pau de trucar o Metrópolis quando eles expuseram essa relação. Hoje a gente sabe pelos diálogos, inclusive com a mulher. Sabemos que ele fez reuniões, inclusive o Alexandre assistiu a posse do Trump, a vitória do Trump na casa do Vorcaro. A gente sabe que o Alexandre fez reuniões com o Banco Central e com o BRB, aparentemente advogando favoravelmente ao sujeito que pagava para ele 129 milhões de reais, que eu sempre digo aqui que é propina, paga através do escritório da mulher. E não é o escritório da mulher pura e simplesmente. Tá? O escritório da mulher do Alexandre, eu tenho que guardar essas imagens para vocês botarem no banco de imagens aqui. Eu fui no site do Bastos de Moraes e peguei, na época que a gente estava pesquisando aqui no Magnitsky, a logo. O escritório é todo mesmo, não mudou a decoração, nada. Só que antigamente era Alexandre de Moraes Advogados, o Alexandre foi para o STF, o escritório passou a se chamar Bastos de Moraes Advogados. Os outros sócios do escritório são os filhos do Alexandre. O Alexandre só não é sócio porque a lei não permite. Mas eles são sócios, por exemplo, no Instituto Lex. Onde opera o Bastos de Moraes Advogados? No escritório, na sala comercial de propriedade do Instituto Lex, que é do Alexandre. Então o Alexandre é dono do escritório onde a Viviane trabalha, do imóvel. Então é óbvio que o pagamento à Viviane é, evidentemente, o pagamento ao Alexandre. O que a gente está falando é que a Viviane é, em bom português, vocês não podem falar isso, mas eu posso, que a Viviane é uma laranja do Alexandre. O Alexandre mora na mansão em Brasília, que é deste mesmo Instituto Lex. A mansão dele lá em Campos do Jordão, o apartamento de luxo dele no Guarujá, o apartamento de luxo em São Paulo, os terrenos, inclusive os terrenos da família da Viviane que ela herdou, tudo isso concentrado no tal do Instituto Lex. E é por isso, eu sei de tudo isso, porque é por isso, e foi esse o caminho que a gente encontrou para que ele fosse sancionado na Magnitsky. Nós demonstramos isso para os americanos há quase um ano. E aí a gente levantou que naquele momento, em valores de mercado, o patrimônio do Alexandre era de mais de 100 milhões de reais. O patrimônio que a gente tinha encontrado no Instituto Lex, levantando só os imóveis de São Paulo. Sem contar Brasília, sem contar Rio que ele tiver. Aquilo foi só o levantamento no estado de São Paulo. E aí, quando você acha que não pode piorar, o Alexandre diz, não conheço o Vorcaro, só encontrei ali no corredor uma vez, nunca fui na casa, não sei o quê. Você descobre que o Alexandre e a Viviane realizaram pelo menos 8 viagens entre maio e outubro do ano passado, ou seja, no período magnífico, em empresas de jatos da Prime Aviation, do Daniel Vorcaro e da FSW SPE, sociedade da qual o Fabiano Zettel, cunhado e sócio do Vorcaro, também era sócio. Os aviões eram do Vorcaro. Eu digo para vocês que o Alexandre não pode viajar de avião comercial, porque senão corre o risco dele ser linchado dentro de um avião. Né? Ele é um cara que não consegue andar na rua publicamente, embora ache que é popular. Então ele tem que andar nesses aviões, nesses jatinhos particulares de clientes da mulher para os quais ele advoga. Né? A soma destes voos, apenas estes 8 voos, daria, o custo para voar em avião particular é caro. Esses 8 voos, a soma daria R$1 milhão. E aí você faz a conta, né? R$1 milhão gastos em 6 meses por um sujeito que não ganha isso nem em um ano como ministro do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, deve ganhar o quê? 50 contos, 600 contos por mês, por ano, 500 contos por ano. 1 milhão em 6 meses só de jatinho. É muita cara de pau. Ladrãozinho de 5ª categoria.
E é por isso que a situação do Alexandre é mesmo muito pior do que a do Toffoli. É, ladrãozinho de quinta categoria. Vocês viram o que ele falou aqui no final, gente? Ladrãozinho de quinta categoria. Ele pode falar, né, gente? Tá? Paulo Figueiredo pode falar. Ele não está aqui no Brasil, ele não está sobre a jurisdição de Alexandre de Moraes. Porque se o Paulo Figueiredo falasse isso aqui no Brasil, 6 horas da manhã, a PF estava lá na porta, ó, toque, toque, toque. Mas como ele está nos Estados Unidos, protegido pela lei americana, ele pode falar, né? Vocês viram que ele frisou, aqui eu posso falar. Aqui é um país democrático, a gente tem, né? A gente pode emitir opinião, né? Então, gente, tá? Então, segundo o Paulo Figueiredo, Alexandre de Moraes pode ser investigado em um inquérito que pode ser aberto dentro do STF, gente, tá? Isso seria, meu Deus, um dos maiores absurdos que eu já iria ver na minha vida. Você vê um ministro sendo investigado pela própria Suprema Corte, fazendo parte de um inquérito de uma ação que tramita dentro da própria Suprema Corte. É chocante isso aqui, gente, tá? É chocante essa informação. E tudo isso, né, que ele revelou aqui nesse vídeo. Eu tô chocada com algumas informações, inclusive algumas que a gente nem estava sabendo. Ou seja, se a coisa estava ruim para Alexandre de Moraes, piorou drasticamente nos últimos dias, com novas informações reveladas pela imprensa. Aí vem hoje a imprensa e revela que ele está desesperado, desengavetando a ação de advogados petistas de 2021 para tentar colocar limites na delação, em delação premiada, gente, tá? Isso é a prova de que o Moraes está completamente desesperado. Você está sabendo dessa notícia? De que Alexandre de Moraes agora, né, com a tramitação, fechamento da delação premiada do Vorcaro, ele acabou de desengavetar uma ação que foi impetrada pelos advogados do PT. Lá em 2021, ele desengavetou essa ação para colocar para votação em tempo recorde, na velocidade da luz no STF, que é para colocar limites em delação premiada. Isso é desespero ou não é? Assistam o vídeo anterior que eu trago essa notícia completinha nos mínimos detalhes, trazendo o desespero do Moraes com a delação do Daniel Vorcaro. Eu não disse para vocês que a delação do Daniel Vorcaro está sendo tão aguardada quanto uma final da Copa do Mundo? Mas parece que tem gente que está tentando melar essa delação. O Moraes, que entrou em desespero ao desengavetar essa ação petista de 2021. Assistam o vídeo anterior que vocês vão entender do que eu estou falando, gente, tá? E agora, além do Paulo Figueiredo, Alexandre Garcia explodiu mais uma bomba contra Alexandre de Moraes. Essa é forte. Essa é dolorida, gente, tá? Essa é sofrida para Alexandre de Moraes. Meu Deus, como que esse homem tá conseguindo dormir à noite, gente, tá? Depois disso aqui que acabou de ser revelado pelo jornalista Alexandre Garcia. Vocês vão entender, assistam. Estadão fez as contas e descobriu que o patrimônio dele turbinou-se nos últimos 9 anos desde que está no Supremo. Eu fiz uma continha rápida aqui, né, que até uma conta mais branda que a conta que o Estadão fez. 9 anos são 108 meses. Eu pus 46 mil que ele está ganhando hoje, mas começou ganhando 33. Né? Aí dá, vamos arredondar para cima, 5 milhões. Só que 5 milhões daria, com o patrimônio anterior, 13 milhões. Mas o patrimônio que o Estadão levantou é 31 milhões. Eu diria ainda que está pouco, porque alguém que fez um contrato de 129 milhões e recebeu 20 meses, ou seja, está dando aí 70 milhões. Tanto que comprou uma mansão em Brasília por 12 milhões. Comprou 2 apartamentos de 4 milhões cada um, segundo o Estadão, em Campos de Jordão. Tem lá, vocês lembram da palavra Campos? Quando o Vorcaro conversou com a Marta Kreff e disse, olha, eu estou aqui em Campos,
Alexandre gostou muito e tal, estavam olhando alguma coisa. Não? Comprou apartamentos no Jardim América é um dos bairros caros de São Paulo, a 3 milhões cada um. Né? Enfim, nenhuma surpresa. Né? Eu acho que o Estadão está sendo até comedido. Nenhuma surpresa, basta o contrato de 129 milhões, eu tenho dito aqui, esse se basta, não precisa mais nada, não precisa fazer levantamento de crescimento patrimonial injustificado. Né? É o caso lá da COAF, né? que fiscaliza a movimentação de dinheiro, aí ele põe lá, pessoa jurídica, a Lex, né? Dá para fazer trocadilho, né? Lex é lei em latim, mas também tem o inimigo do super-homem, que é o Lex Luthor, né, que é um sujeito careca e tal. Enfim, 17 imóveis. Ou seja, para quem ganha 46 mil por mês, tá bom, hein? É um fermento que vai em cima do contra-cheque muito grande. E essa história, né, o juiz Walter Maierovitch, por exemplo, mostra disso. Olha, é uma pessoa jurídica que se confunde com a pessoa física. Assim como um casal. Não dá para dizer isso é da mulher, ainda que seja a separação de bens, né? Mas aí não tem como. Né? É tão óbvio, tão evidente. É algo que o fato por si só se explica. Gente, tá aí, tá? Alexandre Garcia jogando a lama no ventilador e expondo a podridão do judiciário brasileiro, gente, tá? É uma podridão sem precedentes. E a pergunta que fica é: o ministro Alexandre de Moraes será investigado? O ministro Alexandre de Moraes tem alguma credibilidade para julgar qualquer coisa referente a Daniel Worcar, ao caso Master? Vocês acham, gente? Tá na opinião de vocês que estão aí me assistindo. Vocês acham que o Alexandre de Moraes tem alguma credibilidade para julgar qualquer coisa que envolva o Daniel Worcar? Depois de tudo isso que foi exposto aqui pelo Alexandre Garcia, um dos melhores jornalistas do Brasil, coloca aqui embaixo a opinião de vocês.